Antes de tudo, antes mesmo de eu nascer, seu amor foi maior comigo. E mesmo quando em pecado me encontrou, ainda assim me amou primeiro. E não importa se antigamente eu nada sabia sobre o meu Deus, seu amor foi maior que tudo. Seu amor foi maior, foi maior. Seu perdão me alcançou, me lavou, tirou toda a culpa do meu viver. E hoje canto uma nova canção, louvo ao Deus da minha salvação, pra sempre. Pra sempre. Antes de tudo, antes mesmo de eu nascer, seu amor foi maior comigo. Mesmo quando em pecado me encontrou, ainda assim me amou primeiro. E não me importa se antigamente eu nada sabia sobre o meu Deus, seu amor foi maior que tudo. Seu amor foi maior, foi maior. Seu perdão me alcançou, me lavou, tirou toda a culpa do meu viver. E hoje canto uma nova canção, louvo ao Deus da minha salvação, pra sempre. Eu nada sabia sobre o meu Deus, seu amor foi maior que tudo. Seu amor foi maior, foi maior. Seu perdão me alcançou, me lavou, tirou toda a culpa do meu viver. Hoje canto uma nova canção, louvo ao Deus da minha salvação, pra sempre.
consegui foi tropeçar, cair e machucar, fugir do olhar de Deus sem ter remorsos. Tantos eu culpei, nem entendi que o meu fracasso veio só de mim. Sozinho quis andar, eu questionei meu Deus, que ainda me ama. Agora eu vou onde Ele for, eu quero ir atrás do que Ele quer pra mim. Se antes eu me afastei, eu
Sempre peço mais do que eu posso merecer, e dobro os meus joelhos sem nada agradecer. Eu pensei ter fé, mas como egoísta sou, de olhar pros meus desejos sem a Deus recorrer. Se hoje peço paz, Deus me dá perdão. Se eu pedir amor, Deus me dá canção. Se hoje peço luz, Deus será meu farol. Se eu pedir calor, Deus será o meu sol. Se eu clamar a Deus, grandes coisas me dará. Responde minha prece e o mais proverá. Os meus passos vê e já sabe pra onde vou. Me dá o que eu preciso, do tamanho que eu sou. Se hoje peço paz, Deus me dá perdão. Se eu pedir amor, Deus me dá canção. Se hoje peço luz, Deus será meu farol. Se eu pedir calor, Deus será. Pois Deus é o amparo pra quem precisa, é fonte de poder pra tua vida restaurar. Olá, boa noite a todos vocês. Hoje é domingo,
É um dia especial, amanhã começamos a semana e nada melhor do que ter um encontro com a palavra de Deus para dormirmos bem, dormirmos em paz e regenerados para enfrentar mais uma semana, né? Eu não sei onde você está, se você está em casa, se está no trabalho, onde você estiver, eu espero que você esteja bem e muito bem, certo? Vamos para aquele nosso recadinho. Se você faz parte da nossa equipe, você digita aí nos comentários #EuSouCaleb, tá bom? Se você é nosso convidado, se você está assistindo por acaso, não faz parte da nossa equipe, você coloca #EuSouConvidado, tá bom? E não esqueça, você pode fazer seu pedido de oração através desse número que está aparecendo aí na tela. É o 989471293. O número vai aparecer agora na tela. Para você já fazer anotar, você pode mandar o seu WhatsApp para ele, fazendo seu pedido de oração, tá bom? Ou querendo compartilhar alguma coisa conosco. Também temos uma novidade hoje. Nós criamos um grupo de WhatsApp, que é o grupo Amigos do Caleb na Web, tá bom? E para participar, você vai também usar esse mesmo número. Para esse mesmo número, você vai mandar uma mensagem dizendo: eu quero participar do grupo Amigos do Caleb na Web. Nesse grupo, você vai estar participando conosco, estudando a Bíblia gratuitamente. Você não vai pagar exatamente nada, não tem nenhuma pegadinha. É exatamente gratuito para você e para sua família, para a gente aprender mais sobre a palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida aqui na Bíblia sobre o tempo do fim, sobre a Bíblia, se a Bíblia realmente é um livro verdadeiro de Deus, aprender sobre a morte, o que significa a morte, você vai poder estudar conosco nesse grupo Amigos do Caleb na Web, ok? É só mandar mensagem para esse número. E também você vai poder ter acesso às lições da palestra, né? Nesse momento, a gente vai conhecer uma foto com todos os integrantes da nossa equipe do Amigos do Caleb na Web, certo? Você, durante a semana, você viu um recadinho de cada um, né? Dois por dia, mas hoje você vai ver a foto de todo mundo, uma foto bem especial dos Amigos do Caleb na Web. Então, você está vendo aí, né? O Hugo, Adriel, Sônia, Sidney Sandro, né? A Camila, a Cibele, a Raquel, a Silvana e o Vitinho, né? A família de Aniele, né, que é a Maurício e a Angelina, né? O Carlinhos, a Sabrina, eu, né, o Rude, Arlete e Rose Farias. São a equipe que estão aqui nos bastidores trabalhando por você, mesmo em casa. Eles oram, eles mandam mensagem, ele conversa com você, interagem, dá lições, estudos bíblicos, né? Estuda com você, tira suas dúvidas. É a equipe que está orando por você. Tudo bem? O tema de hoje é uma carta de amor. É uma carta de amor feita exatamente para você. Então, se você está aí preocupado, com medo dessa pandemia, saiba que existe alguém que fez uma carta de amor para você. E daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho mais desse tema. Nesse momento, nós teremos uma oração especial feita pelo pastor Jonas, que ele é pastor lá em Santa Catarina, mas ele fez questão de fazer uma oração junto conosco. Alô, você que está participando do Caleb aí no distrito de Camaragibe, na igreja de Alberto Maia. Deus abençoe você em toda essa tarefa missionária. Eu sou o pastor Jonas, estou falando aqui com vocês da minha casa. Estou em quarentena também na cidade de Fraiburgo, em Santa Catarina. E eu digo que você que está assistindo essa programação é uma bênção e Deus tem muita coisa boa para vocês. Aqui está um pouco friozinho e eu queria convidar você para fazermos uma oração inicial agora,
da programação de vocês aí no distrito. Vamos ficar de joelhos? Eu gosto de fazer essa oração de joelhos e eu vou ficar de joelhos aqui em casa e convido você a ficar também. Querido Deus e bom Pai que habita nos céus, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar agora orando com os nossos amigos lá em Pernambuco, ali no distrito de Camaragibe, os nossos jovens da igreja de Alberto Maia e de outras igrejas também que estão participando do Caleb. Que o Senhor abençoe a todas essas pessoas e dê o teu Santo Espírito também na vida deles. Existem muitos amigos e colegas que foram convidados para participarem desta programação especial do Caleb. Que o Senhor conceda, ó Deus, graça, conforto, paz e segurança no coração de cada um deles. Não permitas que esta pandemia venha a atrapalhar o nosso relacionamento espiritual com o Senhor. Tivemos um probleminha, mas mesmo assim a gente deu para acompanhar uma oração maravilhosa feita pelo nosso pastor Jonas lá de Santa Catarina, né, de Fraiburgo, é isso? Fraiburgo. E nesse momento nós também teremos um recadinho especial de um cantor que também não é daqui de perto, né, daqui de Pernambuco, ele é da Bahia, né, e ele tem um recadinho especial e vai cantar 2 músicas lindas, especiais para você. Olá, queridos. Eu sou o cantor Alexandre Lima e eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos ao Caleb na Web, em Camaragibe, Pernambuco. Que nós possamos ter momentos especiais nesse encontro. Quanto tempo mais viverei aqui? Quanto tempo mais vou esperar? A noite fria está, a saudade aumenta mais naqueles que lembram de alguém que se foi. Falta amor, falta esperança, falta união e falta paz. Só o amor de Deus vai confortar nossa vida. Só o amor de Deus pode nos dar esperança. Só o amor de Deus nos dará força para esperar. A noite fria está, a saudade aumenta mais naqueles que lembram de alguém que se foi. Falta
E aí, gente, boa noite. Quem não me conhece, eu sou a Sabrina, estou aqui durante toda a semana. E aí, vocês gostaram dessa música? Realmente, neste mundo, está faltando amor, está faltando a presença de Deus. Nesse momento, eu gostaria de falar alguns pedidos de oração que chegaram para nós neste dia. A Josineide, ela pede oração por Vera, que está entubada no Getúlio Vargas. Vamos orar por você, Josineide. Rosilene também está entubada no hospital. Eu fiz também um pedido de oração pela minha sogra, Ruth. Ela não está doente, mas que Deus possa abençoar a sua vida. A nossa amiga Rose, da Igreja Central, faleceu hoje com câncer. Oremos pela família dela. Ivânia Barros pediu oração por seu filho, pelo filho do seu esposo. Gente, estamos recebendo muitos pedidos de oração referente a doenças que estão afligindo as nossas famílias hoje. E hoje, em todo o mundo, aqui no nosso país também, estamos vivendo um momento muito difícil, que é essa pandemia, é o coronavírus. Nesse momento, nós vamos escutar um louvor pelo Alexandre Lima, que fala justamente sobre cura. E é o que nós estamos clamando a Deus todos os dias, é que Ele venha interceder por nós, que Ele tenha misericórdia de nós. E nesse momento, gostaria de pedir a você, que também na sua casa possa fechar os seus olhos e falar com Deus e clamar por um milagre para a nossa nação, para o mundo. A mensagem que eu trago nesse momento é uma mensagem de cura. Se você está precisando de uma cura física ou espiritual, que essa música possa falar fundo ao seu coração. Não há registro algum que tenhas falhado, ó Deus. Não há nenhuma luta que o Senhor perdeu. E eu quero então seguir os seus passos, deixados no mundo que o tempo não consegue apagar. Se no meio do caminho tem pedras e espinhos que eu não consigo desviar. Quantas vezes cansado, ferido, eu sei que preciso ser guiado. Senhor, vem me ajudar. Senhor Jesus, traz a tua luz que cura, me cura. Em clamor peço a ti, põe tua mão sobre mim, me sara, restaura, muda meu interior, me salva. Não há registro algum que tenhas falhado, ó Deus. Não há nenhuma luta que o Senhor perdeu. Eu quero então seguir os seus passos, deixados no mundo que o tempo não consegue apagar. Se no meio do caminho tem pedras e espinhos que eu não consigo desviar. E quantas vezes cansado, ferido, eu sei que preciso ser guiado. Senhor, vem me ajudar. Senhor Jesus, traz a tua luz que cura,
muda meu interior, me salvou, me curou. Senhor Jesus, traz a tua luz, me cura, em clamor peço a ti, põe tua mão sobre mim, me sara, restaura, muda meu interior, me salvar, me curar, me restaurar, me curar, me curou. Muito bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma Missão Caleb na Web. Você já sabe que nós estamos neste período aqui estudando a Bíblia juntos, tá? Então a gente hoje vai dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. E hoje o tema que a gente vai conversar um pouquinho é um tema muito importante para nossas vidas, porque é uma carta de amor, né? É que a gente vai falar de uma história, de um romance. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre uma carta de amor. Você está vendo aí o tema na tela. E o tema de hoje ele vai dar uma continuação ao tema que a gente estudou nos últimos 3 dias. A gente falou sobre os sinais, sobre a volta. Ontem a gente falou sobre o juízo e a gente falou sobre algo chamado salvação. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre salvação, certo? É o tema de hoje. Você está pronto? Você está preparado? Nós estamos muito felizes porque você hoje está nos acompanhando. Se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo para a nossa live, para os nossos estudos bíblicos. Estamos aí na última semana, né, da nossa Missão Caleb na Web, tá certo? Você que já nos acompanha, que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que que nos acompanha todas as noites, que Deus te abençoe também, seja muito bem-vindo. Quero mandar um abraço para a nossa equipe, que não aparece aqui, como eu já falei, mas que tem feito um trabalho incrível aí nos bastidores, cada um na sua casa, mandando ideias, distribuindo livro de esperança através do WhatsApp, orando pelos seus pedidos de oração. Valeu, equipe. Sem vocês, vocês estão vendo aí a equipe na nossa tela. Sem vocês, esse programa não poderia acontecer, tá certo? Então, neste momento eu quero convidar vocês a fazer uma oração. Nós iremos orar pelos seus pedidos de oração. Você que enviou seu pedido de oração, esse é o momento de nós orar, ou melhor, esse é um dos momentos, né? Porque a gente já ora em alguns momentos aqui durante o nosso dia, mas esse é um momento também para que a gente ore pelo seu pedido de oração, tá certo? E se você tiver pedido de oração, continua mandando para a gente, não para não, e a gente vai estar anotando e orando pelo seu pedido de oração, tá bom? Então, neste momento, fecha teus olhos que a gente vai orar por você, tá certo? Obrigado, Deus, por mais uma noite que nós estamos juntos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pela presença dos nossos amigos, da nossa equipe. Que o Senhor venha estar conosco na noite de hoje. Possamos sair daqui renovados, transformados para juntos fazermos a Tua vontade.
nesse momento o Senhor abençoe os pedidos de oração que foram feitos pelos nossos amigos, para que o Senhor coloque, ó Deus, a tua mão na vida de cada um deles, e que o Senhor possa atender conforme a tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem, hoje nós tivemos a participação, cantando do Alexandre Lima. Ele foi integrante do Grupo Armos, integrante do Quarteto Arautos do Rei. Tivemos a presença do pastor Jonas, que está lá em Santa Catarina. Pastor Jonas, que já foi aqui da cidade de São Lourenço, ao lado aqui da nossa cidade de Camaragibe. Forte abraço para todos os dois, Alexandre Lima e para o Jonas. E eu quero agradecer também aos pastores que já apareceram por aqui, O pastor Gustavo, o pastor Edinaldo, pastor Murilo, lá de Toritama. Agradeço muito a presença de vocês. Teve mais alguém, produção? Se tiver, me lembra aí algum pastor. Kenny, que não é. Pastor Edinaldo Limoeiro, um forte abraço. O Kenny, que é o distrital de jovens aqui de Camaragibe. Giovanni, que é o associado do Ministério Jovem da Associação Pernambucana. O pastor Diego Barros, líder de jovens da União Nordeste Brasileira. A todos vocês eu queria deixar aqui um agradecimento pela participação de vocês, as pessoas que cantaram já até aqui o momento, A gente não está encerrando, tá? A gente ainda está na metade, Chegamos à metade. No final, lá no sábado, a gente ainda vai fazer um agradecimento especial. E essa semana ainda vai ter algumas presenças confirmadas, tá? Juntamente conosco. Então, se prepare, porque você vai ter ainda muita surpresa durante essa semana. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida ainda essa semana. Você acredita? Você crê? Tenha fé, acredite, porque Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida, mas você precisa permitir que isso aconteça, tá bom? Vamos seguir para o nosso tema. Então, o tema de hoje, uma carta, uma história de amor. Quantos aqui gostam de romance? Levanta a mão aí onde você está. Muito bem. A gente vai falar hoje de uma história, e olha só, lá no ano você vai ver aí na tela um mapa. Esse mapa, ele mostra a cidade de Clifton e a cidade de Bedfordshire. Nomezinho bem estranho, E conta uma história que lá no ano de 1910, uma jovem chamada Mary Brown, que era de Bedfordshire, lá na Inglaterra, ela escreveu uma carta para um homem chamado John Adams, de uma pequena cidade de Clifton, então, que ficava somente a 185 milhas lá de Bedfordshire. Eu estava calculando aqui, e essas 185 milhas dá muitos quilômetros. Eu tentei decorar, mas eu não lembrei. Mas dá muito chão, é muito chão. Não sei se era mais de 700 quilômetros, alguma coisa assim, não lembro. Mas era muito longe. E pelo mapa aí você percebe que a distância é grande. Mas essa jovem, essa mulher aí, ela escreveu uma carta para então John Adams, E nessa carta a gente vai ver aí o que é que ela diz, Aí você vai ver aí na tela os dois, tanto Mary como John. E nessa carta dizia o seguinte, olha, a carta, veja só, preste atenção, ela escreveu a carta no ano de 1910. Guarda esse número, 1910. E a carta só veio chegar a pessoa, a John, lá no ano de 1969. Olha só, quanto tempo a carta demorou para chegar até o seu destino. Na verdade, de 1910 para 1969. Foi que a carta veio chegar ao seu destino. E quando ela chegou ao seu destino, John Adams já havia falecido. Ele faleceu no ano de 1929. Olha só. A carta de Mary continha a afirmação de que ela aceitava se casar com ele. Ele havia feito um pedido de casamento para ela. Só que a carta não chegou a tempo. Quando a carta chegou, infelizmente, John já havia falecido. Ele a amava, mas nunca ficou sabendo que ela também amava a ele o suficiente para se casar com ele. Esta é uma história triste de amor, não é verdade? É uma história triste. Um amor não correspondido com um final, ou melhor, de um amor não correspondido com um final frustrante. Por que um amor não correspondido? Porque
John nunca ficou sabendo que a pessoa quanto ele tanto amava, ele tinha escrito essa carta porque ele faleceu. É provável que nesse período de tempo ele já tenha encontrado outra pessoa, tenha casado, né? E ele nunca ficou sabendo. Há uma outra carta de amor que nos chega com a narração de uma história de um grande sacrifício feito para mim e para você, que é o amor de Deus pela raça humana. Essa é uma outra carta de amor que foi escrita para mim e para você. Nessa carta, nós encontramos a história de Jesus. Jesus, ele morreu por mim e por você. Não é verdade? Então, essa é uma outra história. Olha só essa imagem. Essa imagem mostra que o mundo ele está preso no pecado. O mundo ele está preso nas coisas ruins. E mostra aí que Jesus está perto do mundo aprisionado e dizendo, olhando para o mundo, e no caso para cada um de nós, e dizendo assim: eu tenho um plano. Que coisa, né? Pode voltar para mim aqui. Eu tenho um plano. O Senhor Jesus, ele olhou para o mundo desesperadamente, algemado pelo pecado. E ele disse assim: olha, tragicamente, esse mundo que está aprisionado pelo pecado, aprisionado pelo inimigo, ele disse assim: olha, não se preocupem, filhinhos, eu tenho um plano. Eu tenho um plano para libertar vocês. Deus, ele tornou-se carne para mostrar a natureza do seu amor pelo ser humano. Habitando no meio de homens e mulheres com necessidades e com problemas reais. É muito fácil a gente dizer para as pessoas assim: faça isso, faça aquilo, sem sentir a dor delas. Não é verdade? Muitas vezes a gente precisa sentir a dor do próximo para saber aonde o calo aperta, aonde as coisas estão difíceis. E Jesus, ele não simplesmente ele olhou para a raça humana que estava em pecado e disse: tá bom. Ele resolveu se juntar a nós. Ele veio como filho de Deus, mas também ele era humano e ele sentiu o peso de todo o sofrimento. Mas ele veio para nos dar algo importante. Olha só. Próxima imagem diz assim: por que foi necessário um plano? Por que foi necessário um plano? Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, lá no livro de Romanos, no capítulo 5. Você está com a sua Bíblia aí? Romanos capítulo 5, verso 12. Nós vamos ver por que foi necessário um plano. E esse plano é chamado de plano da salvação. O plano da salvação é o tema de hoje, da nossa palestra de hoje, o nosso estudo. Eu quero convidar você a ficar até o final de nossos estudos, até o próximo sábado, porque nós temos ainda muita coisa para aprender. Você vai entender aqui assuntos que talvez na sua igreja, se você é de uma outra denominação, você não aprendeu. Você vai aprender assuntos que você, que não é de denominação nenhuma, você vai aprender e você vai tirar alguma dúvida que talvez vocês tenham. Então, convido você a ficar conosco todas as noites, ok? Então, olha só. Por que foi necessário um plano? Preste atenção no que diz aqui, vai aparecer na tela o texto de Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim, olha. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos relembrar um pouquinho da história da entrada do pecado. Lá no Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos a história da criação. Deus, ele criou todas as coisas, e até eu já falei aqui nessa semana sobre isso. Com as suas próprias mãos, Deus criou o ser humano, e o homem ali vivia próximo a Deus e vivia com Deus. Em um determinado momento, Eva se separa um pouquinho de Adão, e ali a serpente enganou a Eva.
Eva comeu do fruto que Deus tinha dito que eles não comessem, da árvore que estava lá no jardim. Eva ofereceu para Adão, Adão também comeu. Os dois perceberam que estavam nus e se esconderam de Deus. E aí eu vou continuar daqui a pouco sobre isso. Mas a gente percebe que Deus, ele tinha dito para o homem o seguinte, olha, de toda a árvore do jardim do Éden você pode comer. Você pode se aproximar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer dela. Porque no dia em que você comer, vocês vão saber o que é bom e o que é ruim. Vocês serão sabedores do que é bom e do que é ruim. Eu não sei você, mas muitas vezes quando a gente diz assim, olha, não toque nisso aqui. A gente fica numa curiosidade, né, de chegar perto, de ver. Imagine agora alguém chegando na sua casa com uma caixa bonita, enfeitada, e ela diz assim, olha, essa caixa aqui tem algo muito importante aqui dentro. Ela vai ser colocada aqui nessa mesa e vocês que estão aqui nessa casa, vocês não podem abrir. E aquela pessoa que deixou a caixa, ela sai. E aí você passa o dia todinho, né? Olhando para aquela caixa e pensando assim, mas o que será que tem ali dentro? Mas no momento que você for lá e abrir a caixa, mesmo escondido, você está desobedecendo. Não é verdade? Então, lá no Éden, Deus disse, olha, todas as árvores você pode fazer de tudo, mas a árvore que está no jardim você não pode tocar. E aí, Eva foi lá e comeu do fruto, Adão também comeu do fruto, e eles perceberam o seguinte, que eles não haviam morrido. Porque Deus disse assim, no momento, não coma da árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Melhor, que se vocês comerem da árvore, vocês vão morrer. Então, Deus disse, olha, não coma, porque no dia que você comer, porque se você comer, você vai morrer. Então, mas só que eles comeram do fruto e eles não morreram de imediatamente. E aí Eva, então, oferece ali para o seu marido. E eles comeram. Daqui a pouco a gente continua, ok? Essa história. Então, olha só. Para ilustrar melhor esse assunto que nós estamos falando, vamos pensar aqui numa professora com seus alunos, ok? Essa professora é uma professora de matemática. E aí ela perguntou o seguinte para os seus alunos. Se eu tenho 10 ovelhas e eu tiro uma, quantas ficam? Ou melhor, se eu tenho 100 ovelhas e se eu tiro uma, quantas ficam? Os alunos então responderam o seguinte, 99. Muito bem. Porém, um garotinho disse assim, não, fica 0. A resposta é 0. A professora então, ela repetiu a mesma pergunta, com um olhar repressor para o aluno, que sem se intimidar insistiu na resposta. Mas logo ele explicou o seguinte, olha só o que ele explicou. Professora, a senhora pode entender de matemática, mas de ovelhas entendo eu, viu? A senhora ensina matemática, a senhora pode entender de matemática, mas de ovelha entendo eu. Lá no sítio do meu pai, quando o aprisco de ovelha se quebra e sai uma ovelha, não fica nenhuma, porque todas saem atrás delas. Então, neste caso, para aquele garotinho, a soma é o seguinte, 100 menos 1 é igual a 0. 100 menos 1 é igual a 0. A Bíblia diz que as consequências do pecado de Adão passaram a toda a raça humana. Então, neste caso, se a gente fosse... Então, neste caso, a gente pode dizer o seguinte, que o pecado de Adão, de acordo com a Bíblia, passou a todos nós, infelizmente. Né? A Bíblia diz assim, porque todos pecaram, né? E por isso a morte passou a todas as pessoas. A gente vai chegar nesse texto da Bíblia ainda. Então, para esse garotinho, né, 100 menos 1 é igual a 0. Na Bíblia, o pecado também é dessa forma. Por um homem entrou o pecado no mundo, então todos nós somos pecadores. Os primeiros seres humanos quem foram? Adão e Eva. Então, por conta do erro deles, do pecado deles lá no céu, o pecado também chegou até nós. Ok? Olha só, essa imagem aí que você vai ver algumas pessoas tristes e desesperadas. As consequências dos pecados são muito perigosas. As consequências do pecado, elas são trágicas. Sabe por quê? Volta para mim aqui. Porque o pecado, ele nos separa de Deus.
Eu falei, eu acho que essa semana, a respeito de uma ponte. E essa ponte nos liga até Deus. Então, quando nós pecamos, nós quebramos essa ponte. Isaías capítulo 59, verso 1 de 2. O pecado nos separa de Deus. E eu queria ler esse texto com vocês. Livro de Isaías. O texto não está na tela aí, tá, gente? Esse texto não está na tela. Mas a gente vai ver aqui o livro de Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, que diz assim, olha. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Olha só o que diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, a gente acho que leu esse texto aqui durante esse tempo. Então, o que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Então, quando a gente peca, nós nos separamos de Deus. O pecado faz com que a gente se separe de Deus. É mais ou menos assim, você está junto com Deus, você está diante de Deus, e quando você peca, cai uma película que te separa de você ter contato com Deus. O pecado, muitas vezes, nos separa de Deus, fazendo com que a gente deixe de enxergar Deus, deixe de termos um contato pessoal com Deus e nos distancia dele. E quando a gente se distancia de Deus, aí Satanás vem e tenta nos assediar para que a gente faça a vontade de Satanás, para que a gente faça a vontade dele, e aí a gente cai nas armadilhas de Satanás, a gente começa a fazer a vontade de Satanás, Satanás fica feliz com isso, e quando você está lá no fundo do poço, ele te dá uma rasteira e te deixa lá no chão. É isso que acontece quando a gente se separa de Deus. Porque Satanás, ele não quer que a nossa felicidade, ele quer a nossa derrota. Enquanto nós estamos felizes, ele está irado. E quando a gente está triste, ele está feliz. Por isso que Deus ele deixou um plano de salvação para cada um de nós. E esse plano é que nós vamos entender hoje. Agora, a grande pergunta que a gente sempre faz é essa que vai aparecer na tela. Até quando irei sofrer? Talvez você que esteja em casa nos acompanhando nessa noite, você esteja passando por algum problema. Talvez você esteja passando por uma situação grave, ou talvez uma situação simples, mas que tem tirado o teu sono. Talvez você esteja assistindo aos noticiários e vendo tantas pessoas morrer pelo mundo por conta desse vírus, por conta de câncer, por muita coisa. E a pergunta que a gente faz é, até quando nós iremos sofrer? Não é verdade? Quantas famílias estão enlutadas e estão se perguntando nesse momento, Senhor, até quando nós vamos passar por essa situação? A gente estudou essa semana que Jesus um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai enxugar as nossas lágrimas para sempre. Portanto, a gente não pode deixar de ter fé. A gente precisa permanecer firme. A caminhada é difícil, mas a gente precisa permanecer firme. Certo? Vamos agora para os textos da Bíblia. Vamos estudar um pouquinho. Olha só. Quantas pessoas são pecadoras e qual é o resultado do pecado? Primeiro a gente vai ver quantas pessoas são pecadoras e depois a gente vai ver qual o resultado que o pecado traz para a nossa vida. Você está pronto para descobrir isso? Olha só. Vamos voltar lá para o livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 12, e o texto vai aparecer aí na tela. Tanto o 5:12 como o 6:23. O 5:12 diz assim, olha, portanto, a gente já leu e a gente vai ler novamente. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim, a morte assim passou a todo... Opa, deixa eu voltar aqui, que eu me confundi. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quantas pessoas são pecadoras hoje? A resposta, se você estiver respondendo que são todos, você acertou. Todos nós somos pecadores. O pecado entrou por um só homem e esse pecado passou a todos os homens. Então, todos nós somos pecadores. Ok?
Todos nós somos pecadores. Agora, o que é que diz o Romanos capítulo 6, verso 23? Diz assim, olha, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, eu queria segurar um pouquinho antes da gente terminar de ler. Quando nós pecamos, nós recebemos um salário. E qual é o salário do pecador? A morte. Então, todos nós merecemos o salário da morte. Mas o texto não para por aí. Ele continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, o texto diz que todos nós somos pecadores e merecemos o salário como pecadores. E esse salário é a morte. Mas a Bíblia também diz, mas olha só, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, desculpem, para eu pecar, com o pecado eu ganho um salário, certo? Eu ganho um salário. Então, digamos que seja assim, eu estou trabalhando para ganhar a morte. Se eu peco, se eu estou cometendo pecado, seja por blasfêmia, seja por adultério, seja por falar mal de outras pessoas, qualquer tipo de pecado, é como se eu estivesse trabalhando para receber a morte como recompensa. Porque o salário do pecado é a morte. Agora, quando? Só um minutinho. Quando eu aceito de Jesus a salvação, eu recebo de graça esse dom de Deus. Então perceba que a gente paga um preço alto quando a gente peca, mas quando Jesus ele nos perdoa, nós recebemos de graça a salvação de Jesus. Então qual é melhor? Pagar caro por um pecado ou receber de graça a vida através de Jesus? É claro, obviamente, que é melhor nós recebermos a vida, o dom gratuito de Deus. E esse dom gratuito de Deus é a vida eterna, ok? Então, precisamos deixar esse salário de lado do pecado e vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. E aí nós vamos receber de graça, tá? A vida eterna, ok? Muito bem. Vamos seguir. Segunda pergunta do nosso estudo de hoje diz assim: que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Então, naquele momento ali que Adão e Eva pecaram, o que foi que Deus fez? Qual foi a reação de Deus? Gênesis capítulo 3, verso 8 a 10. Gênesis capítulo 3, verso 8 até o verso 10. Ok? Diz assim, olha. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Aqui nós percebemos duas coisas. Primeiro, quando nós pecamos, nós sentimos desejo de nos esconder. Não é verdade? Quando a gente faz algo de errado, a gente esconde, né? A gente quer esconder o nosso erro. Eu lembro uma vez que minha mãe tinha passado roupa e eu coloquei a mão quente no ferro. Depois que ela tinha terminado, eu escondido, e aí eu passei o dia alisando a mão porque minha mão estava queimada e querendo esconder, mas ela percebeu. E quando eu mostrei, minha mão estava queimada. Quando a gente peca, a gente tenta se esconder. Porque a gente acha que ninguém está vendo. Muitas vezes a gente sai, a gente comete os erros e a gente acha que ninguém está vendo. Só que enquanto o mundo aqui embaixo, os nossos amigos, né, pessoas conhecidas e desconhecidas, não está vendo, a gente tem alguém lá em cima que está nos observando. Então a gente não pode se esconder da presença de Deus. Então Adão disse assim, olha, quando eu ouvi a tua voz, né, a gente se escondeu. O homem, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Então,
Qual foi a reação de Deus diante da entrada do pecado? Ele foi à procura do homem. Deus estava... Você acha que Deus naquele momento não sabia que tinha acontecido alguma coisa de errada? Deus, ele é um Deus que sabe todas as coisas. Então Deus naquele momento saiu à procura do homem. Talvez Deus estivesse perguntando assim, mas aconteceu algo muito grave e eu tenho que ir atrás do ser humano, eu preciso ir lá buscá-lo, eu preciso ajudá-lo. E ali, Deus, ele foi em busca, a reação de Deus foi em busca do homem. E aí o homem disse, olha, porque eu estava nu, então eu me escondi quando ouvi o Senhor chamar. E aí Deus pergunta, peraí, mas quem te fez saber que você estava nu? Porque até aquele momento eles eram revestidos de uma glória pura, santa. E a entrada do pecado na vida de Adão e Eva fez com que eles perdessem essa glória e agora sentissem vergonha. Eles se sentiram envergonhados. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é a seguinte: quantas vezes eu e você pecamos e qual é o seu sentimento depois que você comete um pecado? Talvez a palavra mais correta seria falar vergonha. Não é verdade? Nós nos sentimos envergonhados quando a gente comete um pecado. Mas para Deus existe sempre a oportunidade de nós sermos perdoados. Amém? Muito bem. Então, o homem pecou. E agora, depois que o homem pecou, qual é a condição da natureza após a natureza humana após o pecado? Após o homem ter pecado ali, era tudo perfeito, infelizmente eles desobedeceram a Deus. Qual é a consequência dessa desobediência? Vamos ver o que aqui diz o livro de Gênesis, no capítulo 6, agora, verso 5. Diz assim, olha, Gênesis 6, verso 5. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era constantemente mal todo o desígnio do seu coração. Nesse episódio aqui, Deus anuncia, pouco tempo depois desse versículo, a gente vê que Deus anuncia a destruição do mundo pelo dilúvio. Por quê? Porque o homem que Deus havia criado, ele havia se corrompido. O pecado estava agora assim enraizando, ou já estava enraizado do homem, e o homem se tornou agora uma pessoa má, fazendo coisas erradas, a ponto de Deus olhar para a criação naquele momento, o estado do homem, e dizer: me arrependo do homem que criei. Então a condição da natureza humana após o pecado era uma condição de maldade, de pensamentos errados, de pensamentos impuros. Essa era a condição do homem, porque o pecado ele faz com que a gente se degrada a cada dia. O pecado faz com que a gente, em vez de a gente crescer espiritualmente, o pecado ele faz o trabalho inverso. Enquanto Deus, o Espírito Santo, faz com que a gente cresça cada dia espiritualmente, o pecado faz com que a gente caia cada dia mais. E a gente começa a culpar a Deus, porque quando o pecado ali no Éden entrou e Deus disse: mas peraí, mas o que você fez? Aí o homem disse: a mulher, Senhor, que o Senhor me deu, ela me fez pecar. E a mulher automaticamente culpou: não, mas peraí, foi a serpente que me deu o fruto e eu comi. Peraí, aí eu pergunto assim: mas quem criou a serpente? Não foi Deus? Deus ele não criou todos os animais ali? Então perceba que o pecado faz com que a gente leve uma acusação séria e a gente acaba culpando, sabe quem? Deus. Porque Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, e a serpente quem criou? Deus. Então o pecado faz com que a gente vá pela contramão daquilo que Deus quer para a nossa vida. O pecado faz com que a gente comece a culpar as outras pessoas. Ah, não fui eu, foi porque passou na minha frente, foi porque eu dei um clique aqui no site errado, foi porque passou na televisão. E a gente começa agora a justificar os nossos erros. A gente não reconhece os nossos erros. E a gente começa a culpar. Ah, foi na televisão, então o culpado foi a pessoa que criou a televisão. Ah, não, foi na internet, então o culpado foi a pessoa que colocou a internet. Você percebe que quando a gente erra, a gente nunca se sente culpado, a gente se sente vítima. A gente muitas vezes não reconhece, é claro que nós somos vítima da entrada do pecado lá no início, mas a gente é culpado.
E Deus diz que a gente nunca vai vir algo maior do que a gente não possa resistir. Então a gente pode resistir sim aos pecados da vida. Não é fácil, eu sei. Eu sei que é difícil, mas a gente pode resistir. Jesus, ele nos ensinou, mas sou o Filho de Deus. Só que Jesus, quando estava no deserto sendo tentado, ele era um homem. Assim como nós. Percebe? Então a gente começa ali a culpar as outras pessoas. Então agora, depois que a gente entendeu que o pecado entrou, que plano Deus estabeleceu para salvar da morte eterna? Então, depois da entrada do pecado, Deus disse, peraí, eu não criei o homem para morrer. Eu não criei o homem para viver sofrendo. Então, se você hoje está sofrendo, se você hoje está passando por dificuldade, saiba de uma coisa, Deus não criou você para sofrer. Nós estamos sofrendo porque nós estamos em pecado. E a gente sofre as consequências do pecado na nossa vida. Só que Deus, ele estabeleceu um plano para nos salvar da morte eterna. E que plano é esse? Esse plano está lá no livro de João, capítulo 3, verso 16. E é um texto que vocês conhecem perfeitamente. Que diz assim, olha o que diz, acompanha aí na tela. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse verso é um verso mais conhecido, talvez, de toda a Bíblia, é um dos mais conhecidos. Então, o plano de Deus é o seguinte, olha, porque Deus amou o mundo, em algumas versões diz assim, de maneira tal, ou de tal maneira, como a gente leu aqui. Esse maneira tal, essa palavrinha tal, é uma forma que a gente não consegue explicar o amor de Deus pelo ser humano. Agora perceba comigo, eu percebo nesse verso o seguinte. O homem pecou, desobedeceu a Deus. Quem é Deus? Deus, ele é o criador do universo. Deus é aquele homem que disse assim, Deus é o ser que disse assim, apareça-se luz e a luz apareceu. Apareçam-se água e a água apareceu. Ou seja, pela palavra Deus criou todas as coisas e pelas suas próprias mãos Deus criou o ser humano. Então Deus poderia muito bem fazer com que Adão e Eva morressem naquele momento, dormissem e ali ele acabasse com a vida de Adão e Eva. Ele poderia naquele momento destruir a serpente ali do Jardim do Éden e reconstruir o homem e reconstruir um outro animal. Mas Deus, ele amou o mundo de maneira tal, e essa maneira tal, ele deixou o homem ainda com vida. É claro que as consequências para Adão e Eva vieram. Eles foram expulsos do jardim, Adão agora tinha que suar para ganhar seu alimento, Eva sentiria dores fortes de parto para poder ter um filho, assim como as mulheres sentem hoje. Então, mas Deus, olha só, em meio a tudo isso, a gente vai lá para o dilúvio, vê que a população ali não acreditou que Deus iria destruir a terra por água. Noé construiu a arca, colocou a sua família dentro da arca. Noé passou vários anos alertando o povo de que Deus iria destruir o mundo. O povo não acreditou. A gente vê hoje as consequências que nós temos no mundo do pecado, blasfêmias contra Deus, coisas erradas. E aí Deus, ele coloca assim, porque Deus amou ao mundo de maneira tal. De maneira tal, ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Querido amigo que está nos assistindo nessa noite, talvez alguém possa te fazer mal e você não perdoe essa pessoa. Você não queira perdoar essa pessoa. Mas pensa que, da mesma forma que alguém te fez mal e você não quer perdoar, talvez você tenha feito mal para Deus. Porque para Deus não existe um pecado grande, um pecado pequeno. Para Deus, pecado é pecado. E aí você talvez cometeu um pecado para Deus, você errou com Deus e agora você quer que Deus te perdoe também. Então por que o seu amigo que te fez mal, que te pediu perdão, também não merece o teu perdão? Se você quer ser perdoado por Deus. Não é verdade? Vamos seguir. Então Deus, ele amou o mundo de uma maneira tal que ele enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você.
Agora, o que Jesus sendo enviado para este mundo, nasceu de maneira simples. Olha só, Jesus ele poderia ter nascido no palácio de algum governador. Jesus poderia ter nascido no palácio de algum rei. Mas Jesus ele nasceu numa simples manjedoura. E a pergunta que eu faço para você é: por que o que Jesus fez por nós na cruz? O que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário? Vamos entender isso lendo o livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Lá no final da Bíblia, próximo de Apocalipse, nós iremos encontrar o livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, que diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fosse sarado. Agora vamos ver o texto do livro de Isaías, agora no capítulo 53. Isaías é um texto conhecido. A gente lê muito em algumas cerimônias da nossa igreja. Isaías 53, versos 5 e 6, diz assim, olha: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Então, a gente percebe no texto de Isaías, capítulo 53, versos 5 e 6, que Jesus foi transpassado, ele foi perfurado pelas nossas transgressões. Jesus ele foi colocado na cruz, e em suas mãos e em seus pés foram colocados uns pregos para cravarem ele no madeiro por mim e por você. Na sua fronte, na sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos. E essa coroa era para mim e para você, porque nós fomos que pecamos. Jesus ele não cometeu pecado nenhum. Sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós? Ele nos amou. Jesus ele nos amou na cruz do Calvário. Ele amou você que está nos assistindo. Ele amou a mim. Ele amou a nossa equipe que está aqui, a nossa equipe que está em suas casas. Ele amou você, meu amigo, minha amiga que está assistindo. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Agora, diante da natureza humana, a pergunta é o seguinte: quem pode mudar a natureza humana? Se eu tenho uma natureza pecadora, quem é que pode mudar a minha natureza pecadora? Vamos ver o que é que diz 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Lá no início da Bíblia. Livro de Samuel, capítulo 10, verso 6. 1 Samuel 10, verso 6 diz assim. Olha só o que diz. Chegando eles... aqui. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com ele, e tu serás mudado em outro homem. Ou seja, o Espírito de Deus se apossará de cada um de nós, e nós seremos mudados. Deus vai transformar a nossa vida, Jesus vai transformar a nossa vida. O livro de João, capítulo 8, verso 32, é um texto conhecido que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem pode mudar a natureza do ser humano? Quem pode mudar é Jesus. É Deus que pode mudar a nossa natureza. E no momento em que eu conheço a verdade ela me liberta, porque eu tenho um novo ensinamento, eu aprendi coisas novas, eu aprendi aquilo que Deus quer que eu e você façamos.
Então Deus, ele pode mudar o meu coração. Se alguém da tua família tem um coração de pedra, um coração duro, Deus pode mudar. Se você está doente, passando por alguma enfermidade, Deus pode dar a cura. Se você está desempregado, Deus pode dar um emprego. Se você é uma pessoa amargurada, triste, Deus pode mudar e te dar alegria, felicidade. Então, só quem pode mudar a natureza do ser humano é Deus. A natureza que talvez você criou e muitas vezes você não se sente feliz com as suas atitudes, Deus pode mudar. Então você precisa buscar a Deus. Você precisa entregar a Jesus os teus problemas e Ele vai fazer uma transformação na tua vida. E essa transformação que Deus ele vai fazer na tua vida vai refletir na vida de outras pessoas, porque há muitos anos alguém convive com você e de repente vai olhar você e você é uma nova pessoa, uma nova criatura. E a pessoa vai ver, peraí, tinha algo de diferente com você. O que é que aconteceu com você que você está diferente? E aí você vai poder testemunhar para aquela pessoa dizendo assim, foi Deus que me mudou. Então Deus pode mudar qualquer pessoa, a gente precisa apenas se entregar a Ele e confiar que Ele pode fazer isso. Tá bom? Muito bem. Próxima pergunta. Será que a salvação ela depende das nossas obras? A salvação ela depende das nossas obras. Olha o que diz Efésios. Aqui no Novo Testamento, capítulo 2, verso 8 e 9. A salvação depende das obras. Olha só, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Perceberam o que o texto diz? Que nós somos salvos pela graça de Cristo. Isso não é que sai de dentro de nós, é um dom dado por Deus. Agora veja o que diz Gálatas capítulo 2, verso 16, volta aí um pouquinho. Diz assim, ó: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé de Jesus, também temos crido que Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então a nossa salvação ela depende das obras? Não. Agora, sabe o que eu costumo dizer? É o seguinte: eu não pratico as obras para obter a salvação. Eu pratico as obras porque eu já estou salvo. Amém? É isso que a gente precisa entender. Então, se a gente decidiu, nesses 15 dias, estar aqui nessa live, trabalhando para que vocês possam estudar a Bíblia conosco, para que você tenha um conhecimento mais amplo e aberto da palavra de Deus, é porque nós amamos fazer isso. Todos os anos, no mês de janeiro, nós viajamos para um lugar. Nós já fizemos lá em Toritama. Eu não sei se alguém de lá está nos assistindo. Quero mandar um abraço para a nossa equipe de Toritama. Nós já fomos para Triunfo. Nós estávamos aqui o ano passado em João Paulo, próximo aqui de nós, aqui em Camaragibe. Então, tudo isso que a gente faz, entre outras atividades que a gente faz na igreja, não é para ganhar dinheiro algum, porque a gente não ganha salário nenhum para isso. Como eu já estou salvo, nós queremos, como nós, a nossa equipe, como nós nos sentimos que já estamos salvos por Jesus, nós já somos salvos por Jesus, então nós queremos desfrutar da salvação com outras pessoas. Nós queremos que outras pessoas também abracem a salvação. Sabe quando a gente ganha um presente e a gente quer mostrar para todo mundo? Sabe quando a gente ganha um presente e hoje na moda é colocar nas redes sociais? Ganhei um carro, ganhei um telefone novo, ganhei um computador novo e a gente sai postando lá para mostrar para todo mundo. Da mesma forma é o que nós estamos fazendo. Aqui isso que a gente está fazendo não é porque a gente quer aparecer, a gente quer ser famoso, a gente quer, eu estou aparecendo na televisão, eu estou aparecendo na internet e todo mundo está me assistindo. É claro que a gente não tem essa intenção. Mas a gente quer fazer isso porque a gente está levando uma boa mensagem de esperança e salvação para aquelas pessoas que estão precisando. Nós queremos levar uma mensagem de conforto, uma mensagem de carinho, e nós estamos atendendo a um chamado de Deus que diz: ide e prega o evangelho. É por isso que nós estamos aqui, para que você e eu possamos aprender juntos a estudar a palavra de Deus. Bom, vamos seguir. Próxima pergunta. Como então o homem, sendo pecador,
ele pode alcançar a salvação? Como é que o homem, sendo um pecador, ele pode alcançar a salvação? Vamos ver o que diz Hebreus, capítulo 5, verso 9. Hebreus, capítulo 5, verso 9. Diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É isso? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu queria ler o verso 7 e o verso 8 com você, que diz assim, ó: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Como o homem pode alcançar a salvação? Obedecendo aos ensinamentos de Jesus. Obedecendo aos ensinamentos que a palavra de Deus tem nos mostrado. Lá no início, quando a gente começou os estudos, depois das palestras, eu fiz um desafio para você que está nos assistindo, e talvez você que esteja nos assistindo não tenha assistido, mas eu desafiei em 2 dias seguidos. O primeiro eu desafiei a pessoa a ler um texto da Bíblia por dia. E no segundo eu desafiei a pessoa a fazer uma oração por dia. Eu não sei ainda quem está fazendo isso. Eu estou. Mas e você? Você quer obter a sua salvação? Então você precisa buscar aquele que dá a salvação. Você precisa ir buscar a fonte da água viva para matar a tua sede. Você precisa buscar o alimento, aquele quem dá alimento e nunca mais terá fome. E essa pessoa é Jesus. É Ele que vai nos dar a salvação. É só através dele que a gente pode alcançar a salvação. Então o homem só pode alcançar a salvação através de Jesus. Ok? Agora, a gente já fechar aqui. E para o finalmente. A gente falou hoje sobre salvação, que Deus quer nos salvar. Mas Jesus, ele quer nos salvar de quê? Alguém já se perguntou isso? Talvez você já saiba. Mas se você não souber, Jesus quer nos salvar de quê? Olha só. A Bíblia diz que todos nós já nascemos pecadores. Olha o que diz o salmista Davi lá no livro de Salmos, capítulo 51. Verso 5, diz assim, olha. Ele diz assim: perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, e a terra do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Então, a gente pode entender o seguinte: se nascemos pecadores, então o nosso fim, qual é? Você lembra que a gente falou lá no começo a respeito de Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte? A gente não leu isso lá no início? Então, se nós nascemos pecadores, então o nosso fim é o quê? É a morte, não é verdade? Se eu nasci pecador, então eu mereço morrer, porque eu sou pecador. Só que Romanos ainda diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, existe outra saída a não ser a morte para ter a vida eterna? Sim, é claro que existe. A graça de Deus. O verso de Romanos continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, salvação é igual a dom gratuito, que é igual a quem? A Jesus. Perceberam? A salvação é igual a dom gratuito, que é igual a Jesus. Ou seja, o dom gratuito vem de Jesus. Então a nossa salvação vem de Jesus. E agora? Então se a salvação ela vem de Jesus, então a gente precisa fazer o quê? Se o único caminho para a salvação é Jesus, se o único caminho para a vida eterna é Jesus, o que é que a gente precisa fazer? Eu queria fazer uma pergunta para você, para a gente finalizar.
A minha pergunta para você é a seguinte. Tenho uma pergunta com duas respostas. Você só pode escolher uma. Eu queria perguntar para você. Quantos aqui querem morrer? Talvez você esteja dizendo aí, eu não quero morrer. Claro, eu também não quero morrer. Verdade? Você quer morrer? Claro que não. Ninguém quer morrer. Mas você quer viver eternamente? Tenho certeza que a sua resposta é sim. Eu quero viver eternamente. Não é verdade? Você quer viver eternamente ou você quer morrer eternamente? Então a gente aprendeu que a nossa salvação ela é somente por meio de Jesus. Somente Jesus pode nos dar a vida eterna. E aí mais uma vez eu faço a pergunta. Você quer morrer eternamente ou você quer viver eternamente? Então se você quer viver eternamente, a saída é Jesus. Se você quer morrer eternamente, então você não precisa fazer nada. Continue cometendo pecado, cometendo erro, fazendo coisas que desagradam a Deus e você vai conquistar isso facinho. Agora, se você quer ter a sua vida eterna, também é fácil. Ou talvez não. Porque muitas vezes aceitar Jesus como nosso Salvador requer uma mudança de vida e uma mudança de vida que talvez você não esteja acostumado. Mas é isso que é necessário. É necessário que a gente se quebre para que Jesus possa nos moldar novamente. Jesus é o oleiro. O oleiro ele faz ali, o barro, ele começa ali a modelar o barro. Só que muitas vezes quando dá errado, se quebra para montar novamente. Desmancha, fazer novamente. Sabe o que Jesus quer de nós? Jesus ele quer nos quebrar o nosso coração para moldar um novo coração na nossa vida. Jesus ele quer nos moldar. Então não importa da forma como você tem agido, Deus ele quer pegar a forma que você age, quer transformar essa forma que você age em uma vida melhor. Deus ele quer mudar os teus pensamentos errados e colocar ali e moldar pensamentos corretos na tua vida. Mas a nossa única saída, a nossa única solução é Jesus. Somente Ele pode nos moldar, somente Ele pode nos transformar, somente Ele pode nos dar a salvação. Portanto, meu amigo, nessa noite, eu queria fazer algumas perguntas para você. E a primeira é a seguinte: você crê que o plano idealizado por Deus para a salvação é plano de Deus, a salvação do homem? Você acredita que essa salvação ela é de Deus? Você quer aceitar o trabalho do Espírito Santo para transformar a sua natureza? Eu quero que o Espírito Santo transforme a minha natureza. E você? Quer que o Espírito Santo transforme a tua natureza? Você quer entregar seu coração a Jesus e deixar que Jesus receba o seu coração como o seu Salvador pessoal? Jesus sabe o que é que ele vai fazer? Eu disse aqui lá no começo que Jesus ele não queria só o coração, não é verdade? Que Jesus ele não era só cardiologista, que ele era clínico geral, que ele cuidava de tudo. Então Jesus ele vai pegar o teu coração, ele vai transformar o teu coração, ele vai te dar um coração novo e ele vai te transformar por completo. É isso que ele quer fazer. Só que tem um detalhe: Jesus ele não vai se intrometer na sua vida se você não quiser. Jesus ele vai entrar na sua vida se você permitir. Portanto, nessa noite eu queria perguntar para você: você quer que Jesus transforme a sua vida? Você quer ter na sua vida o plano de salvação? Você quer ser salvo para viver eternamente com Jesus? Se você está assistindo e puder comentar, comenta aí: eu quero ser salvo por Jesus. Coloca só assim, eu não vou falar outra frase para não confundir. Coloca assim: eu quero ser salvo por Jesus. Tenho certeza que Jesus, ele já, no momento que você estiver escrevendo, ele já sabe o que você pensou. Ele já sabe o que você vai escrever. E se você permitir abrir a porta do seu coração para Jesus, ele vai entrar e ele vai levar a salvação para a tua casa. Lá na história de Zaqueu, Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Sabe o que foi que Jesus disse? Desce, porque hoje a salvação chegou na tua casa. Jesus foi até a casa de Zaqueu. Jesus quer entrar na tua casa. Então sabe o que você faz? Desça da árvore do desespero.
desça da árvore dos problemas e abra a porta do seu coração para que Jesus entre. Quando Jesus entrar, fizer morada, você vai ser uma nova pessoa. Você vai ser uma pessoa transformada com o poder e a graça de Jesus. Tá bem? Tá certo? Tá combinado assim? Então vamos orar para que a gente possa encerrar a nossa participação, a minha participação. As meninas vão vir aqui, vão dar um recadinho para vocês e amanhã a gente vai se encontrar novamente, tá certo? Então, depois da oração, não saia daí, que a gente ainda tem um recado para vocês, tá bom? Feche então teus olhos e a gente vai finalizar. Ah, sim, eu já ia esquecendo, desculpa. As meninas não vai vir aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer a oração agora, tá? A gente vai ouvir uma música. Essa música fala um pouquinho do que a gente falou hoje. Essa música diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto, que ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então, enquanto você escuta essa música, enquanto você vê esse videoclipe, você ore a Deus pedindo para que Deus te salve, para que Deus transforme o teu coração, para que Deus transforme o coração daquelas pessoas que você tem orado. Nós estaremos aqui orando para que Deus transforme a vida dessas pessoas que fizeram seus pedidos de oração. Faça o seu pedido de oração a Deus enquanto você escuta essa música. Quando a música terminar, eu vou voltar para a gente orar junto. Combinado? Então, não sai daí, tá certo? Escuta essa música aí. Está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. Forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. Do outro aqueles anjos revelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Que foi morto, de receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Transformado em carne, deixou sua glória e majestade para se oferecer em meu lugar. A cruz, uma coroa de espinhos, e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, ele aceitou sentir no coração. As marcas dos açoites do pecado
são testemunhas da vitória que conquistou o aflito em oração. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória e o deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Que música linda, né? Quem me conhece sabe que eu amo essa música. Eu canto ela na igreja, na versão de Tarsis, né? Que também ele foi uma das pessoas que cantou aí juntamente com o Quarteto Arautos do Rei nessa música, e eu gosto demais de cantar essa música. Gente, antes da gente orar, eu queria só dizer para vocês que, para aqueles que não ouviram, né, a participação especial do Alexandre Lima, a gente vai botar novamente as duas músicas dele no final para que você possa ouvir, tá? Alexandre Lima também cantou no Quarteto Arautos do Rei, foi o primeiro tenor no CD Aqui é Seu Lugar, tá? CD e DVD Aqui é Seu Lugar. Então ele cantou hoje conosco, estava junto com a gente através do vídeo, e a gente vai colocar as duas músicas dele no final da live, tá bom? Neste momento eu queria convidar você a fechar seus olhos e a gente orar para a gente encerrar a nossa participação, e amanhã, não se esqueça, às 19 horas nós nos encontraremos novamente, tá certo? Que Deus te abençoe. Vamos orar neste momento. Querido Deus, nosso Pai, nosso muito obrigado pela noite de hoje, pelos nossos amigos que aqui esteve, pela nossa equipe que tem participado diariamente. Que o Senhor nos conduza ao Pai para obtermos a nossa salvação. Que possamos, Senhor, entregar os nossos pedidos em Tuas mãos, entregar as nossas vidas em Tuas mãos, e que o Senhor faça morada dentro de cada um de nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que a morte de Jesus não tenha sido em vão para nós, mas que a morte dele possa ser o meio de nossa salvação. Portanto, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados, Senhor, dos amigos que estão assistindo. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos amigos. Abençoa, Deus, os seus pedidos de oração. Atende-o, Senhor, conforme a tua vontade. Existem pessoas, Senhor, que pediram por parentes e amigos que estão em estado grave, internadas por conta do coronavírus. Que o Senhor Deus envie teus santos anjos até onde eles estão, e que tua mão poderosa, Senhor, possa curá-los dessa enfermidade. Existem pedidos, Senhor, que estão fazendo
de amigos que estão fora da igreja, de familiares que estão afastadas da igreja, Senhor. Neste momento te peço que o Senhor toque em seus corações e que eles se sintam inflamados pelo teu Santo Espírito a voltar o mais rápido para os teus braços. Abençoa, Deus, a nossa equipe, abençoa todos os componentes dessa equipe da Missão Caleb, abençoa os irmãos da nossa igreja que estão assistindo, abençoa nossas famílias e permanece conosco, Senhor, para que quando o Senhor voltar juntos, possamos desfrutar da salvação que o Senhor tem para cada um de nós. Que amanhã possamos estar juntos novamente para estudarmos a Tua Palavra. Tem misericórdia de cada um de nós, tudo isso nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã nos encontraremos e você vai ficar agora com as 2 músicas do Alexandre Lima que cantou hoje com a gente. Até amanhã. Que Deus te abençoe. Olá, querido. Cantor Alexandre Lima, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos ao Caleb na Web, em Camaragibe, Pernambuco. Que nós possamos ter momentos especiais nesse encontro. Quanto tempo mais viverei aqui? Quanto tempo mais vou esperar? A noite fria está, a saudade aumenta mais naqueles que lembram de alguém que se foi. Falta amor, falta esperança, falta união e falta paz. Só o amor de Deus vai confortar nossa vida. Só o amor de Deus pode nos dar esperança. Só o amor de Deus nos dará força para esperar. A noite fria está, a saudade aumenta mais naqueles que lembram de alguém que se foi. Falta e
novo lar, um novo lar. A mensagem que eu trago nesse momento é uma mensagem de cura. Se você está precisando de uma cura física ou espiritual, que essa música possa falar fundo ao seu coração. Não há registro algum que tenhas falhado, ó Deus. Não há nenhuma luta que o Senhor perdeu. E eu quero então seguir os seus passos, deixados no mundo que o tempo não consegue apagar. Se no meio do caminho tem pedras e espinhos que eu não consigo desviar. Quantas vezes cansado, ferido, eu sei que preciso ser guiado. Senhor, vem me ajudar. Senhor Jesus, traz a tua luz que cura, me cura. Em clamor peço a ti, põe tua mão sobre mim, me sara, restaura, muda meu interior, me salva. Não há registro algum que tenhas falhado, ó Deus. Não há nenhuma luta que o Senhor perdeu. Eu quero então seguir os seus passos, deixados no mundo que o tempo não consegue apagar. Se no meio do caminho tem pedras e espinhos que eu não consigo desviar. E quantas vezes cansado, ferido, eu sei que preciso ser guiado. Senhor, vem me ajudar. Senhor Jesus, traz a tua luz que cura, me cura. Em clamor peço a ti, põe tua mão sobre mim, me sara, restaura, muda meu interior, me salva, me cura. Senhor Jesus, traz a tua luz que cura, me cura. Em clamor peço a ti, põe tua mão sobre mim, me sara, restaura, muda meu interior,
me cura.